Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 25. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolve acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe o que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Que a paz do Senhor esteja hoje e sempre em nossos corações. Em vários trechos da Sagrada Escritura, Jesus orienta os seus discípulos para a prática do perdão e da reconciliação. O tema perdão é recorrente na vida da Igreja, principalmente no tempo litúrgico da Quaresma. Você saberia definir em poucas palavras o que significa perdoar? Em nossa reflexão de hoje, buscaremos essa definição. No Evangelho, Mateus elabora um diálogo entre Pedro e Jesus. E nesta oportunidade, Pedro lança ao Mestre uma pergunta exagerada, questionando-o se devemos perdoar o nosso irmão até 7 vezes. Vamos lembrar que o número 7 na Bíblia significa perfeição, totalidade. Jesus tenta exprimir sua resposta também numericamente, apresentando um número muito maior que 7. 70 vezes 7. Uma quantia que equivale a dizer sempre, ou seja, devemos perdoar sempre. Na parábola apresentada, o rei resolveu ajustar contas com os servos. O ajuste seria cruel com um deles. Ele devia uma verdadeira fortuna, 10.000 talentos, que equivaliam a aproximadamente 350 toneladas de ouro ou prata. Contudo, o servo confiou na bondade do Senhor, caiu aos seus pés,
para implorar um novo prazo para quitar suas dívidas. O rei se comoveu e o perdoou. O servo perdoado não usou da mesma medida para agir com um dos seus companheiros, que lhe devia uma quantia bem menor. Ele foi tocado pela misericórdia do seu senhor, mas não usou de compaixão com o seu companheiro. O rei, sabendo de sua atitude, entrega o servo aos seus carrascos. Ou seja, ele recebeu o castigo por não ter perdoado o irmão. Esta parábola, exclusiva do Evangelho de São Mateus, caberia também nos textos de São Lucas, que é o evangelista que mais acentua o amor misericordioso de Deus, revelado por Jesus. A parábola exprime que a fonte da misericórdia é o perdão de Deus, concedido a quem a ele recorre. Cabe àqueles que foram libertos por tal perdão comunicá-lo aos outros. Então, devemos perdoar sempre por um único motivo. Devemos perdoar sempre porque Deus nos perdoa, independente da nossa dívida, mesmo que esta seja uma verdadeira fortuna, como a do servo da parábola. Queridos irmãos e irmãs, podemos então retomar a nossa pergunta inicial. O que seria o perdão? Quando o outro me fere, mas eu decido perdoá-lo, eu o abençoo com o meu perdão. Perdão é uma escolha pessoal, uma decisão que brota do coração a partir de nossa humildade. O perdão me aproxima da minha realidade pessoal, da minha integridade como cristã. E, sobretudo, ele me aproxima de Deus. Vamos, então, suplicar a Jesus o teu perdão e a graça de aprender a perdoar. Desejo que as lições desse Evangelho entrem em nossos corações e sejamos transformados pela sua graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.